Olha, eu posso estar enganado e é a minha opinião, mas os jogos aqui, este ano, as vezes que viemos aqui jogar, foi isto que vocês viram aqui. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota. Perdemos 2 pontos, quando fomos claramente melhores na primeira parte, onde o nosso adversário, na segunda parte, monta uma estrutura de 5-3-2 com o Raniel a fazer de zagueiro. Depois o Raniel lesiona-se, troca um zagueiro pelo Raniel, que já estava a fazer de zagueiro, e mais uma vez, mesmo contra uma linha de 5 e 3 por dentro, e deixando 2 jogadores para transição, para contra-ataque, foi isso que o nosso adversário fez. E nós, de modo geral, não me lembro um remate do Memphis, não me lembro de muita coisa, e nós tivemos oportunidades de sobra para poder sair aqui com outro resultado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma bola do Maurício isolado na cara do goleiro na segunda parte, mas não fomos eficientes, apesar de eu achar que fizemos um bom jogo. Fomos melhores na primeira, na segunda. Não é o primeiro jogo que isto acontece. Para mim, na minha opinião, no jogo da Copa aqui em casa do nosso adversário, igual. Fomos melhores e saímos com uma derrota. Hoje fomos melhores e empatámos o jogo, e o meu sentimento é esse, é que perdemos 2 pontos aqui. Nem sei qual é o saldo de vitórias que temos em cima do Corinthians, das vezes que eu estou aqui, que joguei. Sei que já joguei com vários treinadores diferentes. Sei quantos títulos nós já ganhamos, sei como é que está o nosso clube, a organização, a direção, a estrutura. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra, porque tu vês a forma como lutam, a forma como dividem as bolas, a forma como correm. Mas o Palmeiras tem que estar sempre preparado, porque isto é o que todas as equipas fazem contra nós, seja o Corinthians, seja o Juventude, seja o Fortaleza, seja o Sport. Todas as equipas contra nós jogam desta maneira, e depois é nós continuarmos a ser consistentes no nosso jogo. Nós sabemos que é um derby, que há uma rivalidade muito grande, mas eu não tenho problema nenhum em admitir. Ganharam quantas? Ganharam 3, nós perdemos outras 3 e ganhamos, e nós, o Palmeiras, só ganhou uma. É o futebol, não vou ganhar sempre, ninguém ganha sempre, mas como ainda foi hoje, acho que merecíamos ganhar, mas infelizmente não fomos capazes de... Aliás, metemos 2 vezes a bola na baliza, mas uma delas contou para o Corinthians, e a sorte também conta, e a minha opinião é que nos jogos que fizemos, esse fator nem sempre esteve do nosso lado. Basta ver o jogo da Copa aqui, onde o mesmo lance, a mesma linha, né? Esta linha deu golo, a nossa não deu golo. A mesma linha que eu critiquei, que também critico hoje, também não acredito nesta linha. Mas enfim, fomos nós que fizemos os 2 golos e empatámos o jogo. Vamos começar com Abel Ferreira, Mauro Betti, porque ele assume, né, em dado momento da coletiva, ele fala, né, que sai do jogo com um sentimento de derrota, né? O Abel Ferreira citou isso na coletiva que mostramos agora há pouco. E você comentou da possibilidade do Palmeiras ter feito, né, um melhor jogo, né? Poderia ter essa chance, o Palmeiras, de ter apresentado um melhor futebol. E agora essa declaração do Abel dizendo que sai do jogo com um sentimento de derrota. E meio que ele deixa isso claro, que até é interessante que ele adotou um termo que eu usar, acabei esquecendo no comentário aqui na Jovem Pan, mas ele fala, eu sinto que saio, mais ou menos isso aqui da Neoquímica Arena em Itaquera, com a sensação de que eu deixei 2 pontos do que eu trouxe 1 ponto. Né? Historicamente, em qualquer momento, era mais de um derby espetacular que existe desde maio de 1917, nunca jogando fora de casa você vai perder ponto. Um empate nunca é ruim, mas podia ter sido melhor. E essa sensação que fica, inclusive pelo empate polêmico do Flamengo com o Grêmio no Maracanã. Então essa sensação do Abel, eu entendo que é muito do torcedor do Palmeiras. Eu repito,
O Abel é muito mais palmeirense do que eu. Assim, é impressionante, é um palmeirense eu só não diria que é um palmeirense de pena fiel, porque é um palmeirense de pena leal, até inclusive ele estando hoje em Itaquera contra o maior rival, o Corinthians. Mas é impressionante realmente como ele se identifica, apesar daquilo que a gente falou, dessa coisa de que para ele é mais importante ganhar um campeonato do que ganhar um clássico, mas de fato, não só para ele, para qualquer treinador, para qualquer profissional do futebol, esse sentimento existe. Daniel Lian. Pois é, fica esse amargor mesmo, porque era a possibilidade do Palmeiras encostar ainda mais e teve ali a maior intensidade durante a partida, e o Abel já deveria ter dito isso na própria palestra para os jogadores antes de entrar em campo, porque com o resultado do Flamengo, já sabendo ali que poderia se aproximar ainda mais, aí dá esse gostinho, né? Porque poderia ter chegado junto do líder do campeonato. E você, Vamp, concorda com essa fala do Abel? Nos números aqui, ó, total de chutes, 19 do Palmeiras, 9 do Corinthians. No gol, 7-1 pro Palmeiras, Vamp. É mais porque ele jogou sabendo já o resultado do Flamengo, né? Então, se ele sai com a vitória de Itaquera, tudo bem, estamos no segundo turno, ele vai ter que ir ao Rio de Janeiro ainda enfrentar o Flamengo. O Flamengo pega os dois concorrentes a título com ele no Rio de Janeiro, né? E poderia diminuir. Lógico que o Palmeiras tem um jogo a menos, que esse jogo é contra o Santos. Então eu vejo mais por essa sensação de poder, se ele ganha o jogo, ele estaria ali automaticamente cumprindo a tabela, e ganhando do Santos, ele passaria o Flamengo na tabela. Mais por esse sentimento, porque se você ver assim, o Palmeiras foi melhor, mas não foi que o Hugo trabalhou o jogo todo. O Hugo não fez nada no segundo tempo, né? Muitos cruzamentos, o Corinthians se postou bem, né? Mas assim, a posse de bola, tudo, mais do que o time do Corinthians, o Palmeiras teve. Mas chances de gol mesmo, não. E se me permite só mais uma, que no último jogo você ainda não tinha o anúncio oficial do Andreas Pereira, e agora tem. Como é que você espera contar com esse jogador e já esperando também a chegada dele? Obrigado. Temos um elenco com bons jogadores, com bons reforços. Estamos a tentar transformar uma equipa, uma verdadeira equipa. Não chega só a ter bons jogadores, temos que ter uma equipa com uma mentalidade certa, como foi hoje, vir à casa do nosso adversário e fazer tudo, inclusive encostar o nosso adversário atrás com uma linha 5-3-2, não deixar o nosso adversário praticamente criar. Mas o futebol é assim mesmo, é mais um jogador. Vocês sabiam, nós vendemos o Rios por uma cifra de 30 milhões de euros, comprámos-lo quando ninguém acreditava nele, apostámos nele, valorizamos e vendemos, e agora acho que foi uma oportunidade ótima de mercado que a nossa Presidente identificou, e acho que nos vai ajudar ao longo deste ano. E vocês, quando olham para a nossa equipa, acho que vocês fizerem um exercício e refletir um pouquinho, conseguem entender que isto é uma equipa que tem presente, mas mais do que presente tem muito futuro. É uma equipa para 5, 6 anos em que o clube não precisa de fazer muitas alterações. Foi isso que tinha feito com a equipa quando eu aqui cheguei, uma equipa que já estava aqui no clube já há algum tempo, com uma mescla de jogadores que subiram da equipa B, mas foi necessário também reequilibrar as contas do clube, onde vocês viram o que é que a Leila e o Barros disse em determinado momento, que somos uma equipa responsável, uma equipa que faz as coisas de forma criteriosa, não é? Sem emoção, mas sempre olhando para aquilo que é a razão, e hoje permite-nos, não é, poder vender um Rios por 30 milhões de euros e comprar um jogador, não sei quanto custou, 6, 7 ou 8. Portanto, acho que trocamos um belíssimo jogador por outro jogador que chega da Premier League com experiência, no início da época lá, aqui a meio, vamos ver como é que ele chega, mas acho que este tipo de jogadores não é preciso perguntar ao treinador se gosta ou se não gosta, porque sabemos todos da qualidade que ele nos pode vir trazer à nossa equipa, que tem 3, 4 jogadores com experiência e muita juventude. Portanto, como eu vos disse, é uma equipa com presente, mas mais do que com presente, com muito futuro, uma equipa para 5, 6 anos. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto, boa noite. Queria que você falasse sobre as suas alterações, né? O torcedor corintiano deu para ter a percepção que não gostou muito da saída do Garro, e o Maicon deu indícios que não gostou da mudança, né? Porque a saída dos dois e a permanência do Memphis durante os 90 minutos. Obrigado.
tentar fortalecer o meio-campo e um jogador que pudesse aproximar um pouquinho mais com o Memphis, até porque o Palmeiras se soltou para cima, naturalmente, e percebeu que nós estávamos com algumas dificuldades. É um fato natural isso. Eles se projetaram, se jogaram para cima. Memphis era um cara que estava retendo muito bem a bola. Nós estávamos, pelo menos com isso, nós estávamos tentando ter uma aproximação. É natural que depois de longo período parado, a primeira partida que ele faz aí, que ele cumpre 90 minutos, mas é um jogador que a gente, pela capacidade, pelas qualidades que possui, assim como o Garro, nós temos a obrigação de sempre estarmos acreditando, mesmo que em determinados momentos de uma partida ele não viva uma grande noite, uma grande tarde. Eu acho que é a obrigação do treinador ter essa percepção e, de repente, com ele ali dentro, nós ainda poderíamos ter tido algumas oportunidades. Foi isso que imaginei para a fase final da partida. Dorival, aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Amanhã o Corinthians completa 115 anos e é aniversário do clube. Você vai passar no cargo de treinador. Se você tivesse 2 pedidos, porque um provavelmente seria a volta de todos os jogadores à disposição, qual seria o seu pedido para evoluir esse time nas suas mãos e para o time crescer mais ainda no seu comando? A equipe vem evoluindo. Os resultados não mostram aquilo que a equipe vem apresentando. Nós tivemos jogos aí que nós poderíamos ter tido um resultado melhor. Eu tenho convicção que as coisas vão se acertar naturalmente, desde que eu tenha esses jogadores recuperados. Quando nós temos todos eles em condições, a equipe se torna uma equipe muito forte. Não tendo, naturalmente, as dificuldades são um pouco maiores, é um fato natural. Temos que conviver com isso e passar para o torcedor aquilo que esteja acontecendo de verdade, sem que pensemos em de repente, criar uma ilusão ou uma falsa situação. O momento é esse, a verdade, a realidade é essa. Agora, o Corinthians não tem deixado de jogar bem, não. O Corinthians tem feito bons jogos muito equilibrados, se impondo na maioria deles. Raras as exceções aconteceram, como numa semana como esta, onde nós tivemos 2 jogos muito seguros e regulares e o jogo de hoje com um nível de dificuldade um pouco maior em razão do próprio desgaste que a equipe teve. Eu acho que quem não perceber isso, quem não entender isso, fica muito difícil de você buscar uma explicação. Dorival, Matheus Fernandes, central do Timão. Eu queria entender, deu para ver ali no segundo tempo, um pouquinho antes de sair, o Charles levantando a mão, pedindo a substituição, né? E mesmo assim ele permaneceu um tempinho dentro do campo, porque é um pouquinho tardia ali a mudança dele. E se já dá para passar um parâmetro do que aconteceu com ele, se é só uma questão de desconforto da partida ou se é algo um pouco mais sério. Obrigado. Porque você sempre percebe um sinal e você fica imaginando aquilo que possa realizar. E, ao mesmo tempo, você dá um tempo maior para ver se o atleta realmente vai necessitar. Quando ele fez o segundo sinal, aí é natural, eu tive que tomar uma decisão. Mas, para vocês terem uma ideia, outros jogadores, em outros momentos, já tiveram uma reação como essa, e você os mantém em campo, percebendo que, de repente, a alteração ela não nos ajudará em determinados momentos das partidas. Com o Charles, quando eu percebi que no segundo momento ele fez o mesmo movimento, é natural que a partir daí eu tinha que tomar uma decisão. Mas nunca de imediato. A gente tem que sempre dar um tempo para sentir se realmente o jogador esteja numa situação difícil e que não suporte os minutos finais da partida. Boa noite, Dorival. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Uma resposta sua me chamou a atenção quando você fala que não vai ter mais nenhum atleta até o final do ano. Já houve uma conversa da diretoria com você, do Fabinho, do presidente Osmar Stabile, em relação ao transferban? O clube, de fato, não vai conseguir mesmo tirar esse transferban, a janela fecha agora na terça-feira. Só queria que você falasse em relação a isso mesmo. Sobre o transfer, eu não sei, eu não posso falar nada, aí é com o Fabinho, a diretoria. Mas a respeito de contratações eu já tenho a consciência e o entendimento que não vai acontecer. Então, a partir daí, o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. Até porque eu confio muito que nós possamos ir um pouco mais longe em relação ao momento que nós estamos.
Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Ô Vamp, para fechar aqui com o assunto Corinthians, né, na coletiva do Dorival, ele fala que o Corinthians tem feito melhores jogos, tem feito jogos competitivos e sofrido pouco, né? Ali o Dorival fez esse adendo em algum momento que o repórter tentou ali talvez criticar, né, a atuação do Corinthians. Como é que você avalia essa resposta? Você perde o Yuri Alberto, né, lesionado, você não tem o Carrijo lesionado, então quer dizer, foi uma semana, se você pegar a semana a partir de domingo, no domingo passado para o domingo hoje, é uma semana que o Corinthians foi bem. Eu acho que empatar com um rival como o Palmeiras, que disputa títulos, não foi o maior resultado em Itaquera. O Corinthians ganha do Vasco em São Januário, por isso que tem esse respiro aí na tabela. No meio de semana vai e ganha de fora de casa do Atlético Paranaense pela Libertadores. Já definiu quem é o seu presidente, que vai ficar comandando o clube por aí 16 meses. Então foi uma semana positiva. Teve o transfer, isso é a parte dentro de campo, né? Teve o transfer ban também, que não pode contratar, quando o Dorival falaram que eu não posso. O transfer ban pertence aí à diretoria, tudo tem que pagar, né? E pode cair mais ainda. Então é o seguinte, eu acho que o Dorival vai se virar com isso aí que tem mesmo. Acho que não vai chegar mais reforço, não. Na janela não chega mais, não. Esse foi o ponto também que foi destaque na coletiva do Dorival Júnior. Daniel Lian, Dorival citando que o Corinthians tem feito jogos competitivos, equilibrados, com adversários também mais fortes, concorda? E o Corinthians que não deve mais contratar nessa janela de transferências, até pela questão óbvia que é a questão financeira, né, Lian? O Corinthians endividado, né? Não tem aí essa capacidade financeira para fazer novas contratações, então tem que se virar com o que tem em mãos. Aí o Dorival fala isso, realmente houve aí uma pequena melhora em relação ao futebol que o Corinthians tem jogado e até conseguido os resultados, né? Tem conseguido transformar esse futebol, essa melhora no futebol do Corinthians nos resultados. Mas também não pode-se dizer que... Claro, hoje você teve um adversário que é uma das maiores potências do futebol brasileiro, que é o Palmeiras. E veio dando-se bem contra o Palmeiras nas eliminações da Copa do Brasil. É claro que o último adversário da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, aí já é um adversário bem mais frágil. Então, o Corinthians ali, era obrigação do Corinthians vencer o Atlético Paranaense. Não até fora de casa, mas nas duas partidas, o Corinthians tem que garantir a classificação. Isso é notório, porque é um futebol muito maior, um elenco bem mais caro do que o do Atlético Paranaense, então é maior. Agora, contra o Palmeiras, aí a coisa é diferente. O Corinthians não era favorito nos dois duelos contra o Palmeiras na Copa do Brasil, acabou tirando o arquirrival da competição e isso deu ali um respiro, né? Até porque o Dorival estava sendo muito pressionado no cargo ali contra o Corinthians. Então a vitória na Copa do Brasil deu um respiro e até um alento aí para a equipe, para essa temporada de 2025, porque é a chance do Corinthians de conquistar algo maior. Então tem que focar principalmente na Copa do Brasil, tentar o título, que há condições sim de ser campeão da Copa do Brasil, e pontuar no Brasileiro. Não pode deixar o Brasileiro de lado, porque está ficando muito próximo ali da parte baixa e do Z4. Então tem que focar nos dois. Não tem elenco, eu acho, para isso, mas aí não tem jeito. Tem que aproveitar essa data FIFA para dar aquela descansada, recuperar alguns jogadores que estão no departamento médico e conciliar as duas competições. Copa do Brasil, foco total para tentar um título nessa temporada, porque no Brasileiro já era. O Brasileiro é tentar fazer 45, 46 pontos para se livrar do rebaixamento como prioridade.